Meu nome é André Rafael e nesta aula eu vou mostrar para vocês como fazer uma animação simples com CSS. No caso, a entrada de um elemento na tela, como desse modal aqui, e também um círculo rodando aqui como se fosse um load. Para isso eu vou introduzir o CSS Animation e falar sobre ele para vocês. Vamos começar totalmente do zero. A primeira coisa que eu quero fazer é só a estrutura e o estilo inicial e depois a gente entra na parte de animação. Então, quanto à estrutura, eu quero primeiro aqui um botão só para animar ele. Então esse botão vai chamar de ativar, vou colocar uma ID nele de ativar. Agora eu vou criar a estrutura do meu modal. Para isso, eu vou criar uma div normal, vou dar uma ID nele, vou chamar de modal, e já vou colocar a classe aqui que vai animar ele. Vou chamar ela de animar. Vou agora criar a estrutura que vai ser um H1 com login, depois uma label com nome, e aqui eu não estou fazendo a estrutura mais semântica possível, só para a gente criar algo simples mesmo. Texto, vou colocar outra label aqui que vai ser o e-mail, e um input aqui também com texto, e por último um botão de logar. E aqui por último meu elemento de load que eu vou animar ele. Vai ser só uma div pura com ID de load. Div ID load. Só isso. Agora vamos para o CSS. Então primeiro para a estrutura, depois a animação. Vou começar com o body aqui dele, só para colocar uma margem maiorzinha de 20 pixels de distância entre os elementos, 20 pixels, e colocar um cinza bem clarinho aqui nele no background. Background, eu vou colocar F7, F7, F7. É um cinza bem claro, só para diferenciar o modal do fundo. Agora eu vou criar o meu botão, vou alinhar ele ao centro, o meu ativar. Então, para isso, eu vou pegar aqui ativar, que é o com ID, vou dar um display block nele e vou colocar ele alinhado ao centro com margem para cima e para baixo de 20 pixels e para o lado e para o outro de alto, automático. Assim ele alinha esse elemento de bloco ao centro, ele tem que ser bloco. Vamos agora para o modal. Então, vou colocar o modal. Eu quero primeiro um padding de 30 pixels para separar o conteúdo e criar uma borda aqui nele. Vou colocar um background de white, que vai ficar branco, olha, já está separando melhor. Vou colocar uma border radius de 4 pixels, só para criar uma borda arredondada. Vou colocar uma sombra nele também, box shadow. Vai ser uma sombra bem clarinha, então vai ser de 0, 1 pixel para baixo no Y, 1 pixel de blur. E agora vou colocar um RGBA, que é para a gente poder definir um alfa. 000 e um alfa de 0,1. Então ele tem 10% de alfa. Ele cria aqui, olha, tá vendo uma sombra bem clara. Eu vou dar um max width dele de 400 pixels, só para ele não se expandir muito, se a minha tela abrir um pouco mais. E por último, vou alinhar esse elemento ao centro também. Vou colocar uma margem de 20 pixels para cima e para baixo e automática para um lado e para o outro. Agora, se eu venho aqui, olha, esse item está sempre alinhado ao centro. Deixar ele assim agora. Vamos estilizar o H1. Então, vou colocar modal, H1. Vou colocar uma font family de sans serif, que vai ser uma sem serifa bem genérica aqui do Mac. Vou tirar as margens de cima e baixo dele que ele tem por padrão. Então, vou colocar 0 pixels, 0 pixels para o lado e para o outro, e para baixo vou colocar 20 pixels. Então agora vamos para a label, vou colocar modal, label, e aqui eu defino como display block, só para separar ela ali, quebrar aqui em linhas. Vou colocar também a font family, sans serif, uma margem bottom de 5 pixels e uma margem top de 10 pixels, para separar melhor os elementos. E agora vamos para o input. Com o input, eu vou colocar ele com width de 100% para pegar de ponta a ponta, uma borda de 1 pixel sólida e vou colocar DDD para ficar bem clarinha, tá vendo a borda aqui? Vou colocar também um border radius nele de 4 pixels para arredondar os cantos e manter a comunicação entre os elementos. Um padding, esse padding vai ser de 0,5 rem. 1 rem seria, no caso, 16 pixels, que é o padrão do tamanho de fonte. 0,5 seria mais ou menos 8 pixels, então para cada lado de padding. Agora eu vou colocar a font size de 1 rem, que por padrão ele não é 1 rem. Agora tá aqui, olha, digitando, tá melhor dessa forma. E por último também colocar o background aqui, o mesmo background cinza que eu coloquei aqui nele, que vai ser o F7. Background, F7, F7. Tá ele aqui já, ficou bom já esse formulário. Vamos por último para o botão. Modal, button. Nesse botão eu vou colocar margem top de 20 pixels, display block, font family de sans serif também nele. Vou colocar uma font size de 1 rem para aumentar também o tamanho desse botão. Colocar um padding de 0,6 rem para cima e para baixo e 2 rem para o lado e para o outro, para aumentar um pouquinho esse botão também. Vou tirar a borda completamente dele, então border none. E agora eu vou definir um background. O background vai ser um tom de amarelo. Ele vai ser FF B801, tá? E agora um border radius também para continuar a comunicação entre os elementos de 4 pixels
E por último, preto em cima de amarelo não é o ideal é que seja um tom de amarelo mais escuro, próximo ao preto. Então esse tom de amarelo vai ser 402D00. Então agora eu tenho o que a gente chama de tom sobre tom e fica melhor, o que deixa a tipografia mais suave. Agora começa a aula, vamos começar a animar. Antes de mexer mais em CSS, vamos para o JavaScript só para algo simples. Eu quero que esse botão ativar remova a classe animar e coloque a classe animar de volta aqui nesse modal para a gente poder ficar testando essa remoção e adição da mesma, que seria da forma que a gente iria animar. Então aqui no JavaScript, muito simples, eu já tenho o ID aqui dos elementos, como eu tenho o elemento com ID, eu posso selecionar ele direto via ID. Então eu quero falar com o ativar, que é o botão, e quero adicionar um evento nele, ativar.add event listener. Eu vou então colocar clique. Quando eu clicar em ativar, eu vou ativar uma função aqui. Essa função ela vai falar com o meu modal, e vai simplesmente listar as classes, class list. Eu vou dar aqui um toggle. Toggle ele vai adicionar a classe animar caso não exista e remover caso ela exista. Então, animar. Só isso aqui de JavaScript que a gente precisa, mais nada. Agora, quando eu clicar e desclicar, ele vai adicionar e tirar. Como que a gente testa se ele está funcionando ou não? Eu venho aqui no modal, e coloco como animar. Então, quando tiver a classe animar no elemento modal, eu quero mudar o background para blue. Então, olha aqui agora. Olha, ele está por padrão, ele já começa com ela. Se eu clico, ele remove. Se eu clico, ele coloca. Tá? Então, a gente já pode testar aí a animação. Vamos tirar esse background blue e vamos iniciar na animação. Para animar com CSS, a gente primeiro tem que definir uma coisa chamada keyframe. O keyframe que vai ser a forma que vai ocorrer a animação. Vai ser exatamente, olha, sai de azul, vai para preto. Sai da direita, vai para a esquerda, roda o elemento. Vai ser o keyframe que faz a animação acontecer em si. A gente pode definir ele em qualquer local aqui do nosso arquivo, tá bom? Então a gente coloca um arroba, escreve keyframes, dá um barra e aqui a gente coloca o nome dele. O nome pode ser qualquer nome, seguindo as regras aí de nomeação de CSS. Vou colocar, por exemplo, slide, porque ele vai dar um slidezinho para o lado que vai ser esse meu efeito que eu quero fazer. Pode ser qualquer nome, lembrando. E agora eu abro aqui e começo a definir como vai ser esse meu elemento. Tem várias formas diferentes de definir a animação. A mais fácil e mais comum é colocando as palavras-chave from, que é de, e para, to e to. O from vai ter o início da minha animação, então como o meu elemento ele vai ser iniciado. E o to vai ter o final da minha animação, como que o elemento termina. Uma forma bem simples de animação é com a opacidade. Então eu posso iniciar o meu elemento com opacidade de 0 e eu posso terminar ele com opacidade de 1. Vai ser o trabalho do CSS fazer essa transição do 0 para o 1. Tá, então a gente tem o keyframe, ele ainda está desconectado. Eu posso reutilizar esse keyframe em qualquer outro elemento que eu quiser. No caso, eu quero utilizar ele aqui no meu modal.animar. Para linkar um ao outro, eu tenho que definir aqui o animation name, que é o nome da animação. E aí você coloca slide. Eu preciso de mais um elemento para fazer ela realmente funcionar. Por enquanto, estou clicando em ativar, nada acontece, mas ele está animando sim. Só que o problema é que eu não tenho qual é o tempo dessa animação ocorrer. Para isso, eu tenho que adicionar o tempo. O tempo a gente coloca com animation duration, que seria a duração dessa animação. Quanto tempo ela vai durar? Vamos iniciar com um valor bem alto aqui, 2 segundos, por exemplo. Olha só, você viu que ela já animou. Se eu clico aqui para tirar e clico de novo para animar, olha só, ele começa do 0 e vai para o 1. E anima assim. Uma coisa que a gente pode notar aqui é que o meu elemento está indo de 0 para 1. Mas o meu elemento ele já começa com opacidade 1. Então você não consegue ver bem a animação acontecendo. Porque a gente precisa adicionar o elemento estado inicial dele, caso ele esteja escondido. Então eu vou colocar aqui no modal. Ao invés de eu escrever aqui em cima, só para facilitar, eu vou colocar ele lá embaixo. Aqui. Vou colocar ele próximo para a gente poder ver melhor. Eu vou então iniciar esse modal com opacidade de 0. Então ele começa com opacidade de 0. E agora ele vai de 0 para 1. Olha o que acontece agora. Quando ele não está ativo, eu tirei a ativação, cliquei para ativar, aí ele vem e anima para mim. Olha mais um problema que está ocorrendo. Quando ele termina de animar, ele some. Por que isso? Porque é uma outra característica da animação. A animação ela vai do 0 a 1 e depois ela acaba com essa animação e volta para o estado inicial, que era de opacidade de 0. A gente não quer isso. A gente quer que ele fique com o valor final da animação. Para isso, tem uma outra palavra-chave aqui, que seria o animation fill mode, que é o modo de preenchimento dele. Qual vai ser esse modo de preenchimento? O normal é ele voltar ao estado inicial que ele estava. O que a gente quer é o forward. O forward significa fique no estado final. Agora, olha o que está acontecendo. Ele está ficando no estado final, que é de opacidade 1. Já está ocorrendo a nossa animação. E, na verdade, esses daqui são os 3 principais itens que a gente mais vai utilizar durante a animação.
ainda tem outros elementos, a gente vai ver eles aqui agora. Primeira coisa, 2 segundos não é um valor muito bom para animações, principalmente essas de entrada. Geralmente o valor ideal está em cerca de 0,3 segundos, tá? Olha aqui agora. Olha como ela fica melhor a animação. Ela entra bem suave, mas funciona bem. Outra coisa que a gente pode fazer também é não apenas trabalhar a opacidade. Eu posso trabalhar também, por exemplo, a movimentação desse slide. Fazer ele vir do lado, fazer ele vir de cima para baixo. Vou fazer ele vindo do lado para aqui. Como que a gente pode fazer isso? Muito simples. Só a gente definir que no estado inicial dele, ele esteja jogado um pouquinho para o lado. Como que a gente joga um pouco para o lado esse elemento? Utilizando o transform. Então a gente vai usar transform. E no transform a gente usa a função translate. Especificamente translate x, que é translate no eixo x. Nesse eixo x eu posso colocar menos 20 pixels. Isso significa que ele vai começar, olha, por padrão, tá vendo aqui? Ele começa com menos 20 pixels aqui bem grudadinho na ponta. No momento, ele continua grudado. Mas eu posso vir agora aqui no meu to e colocar para o transform, translate x e voltar para 0, que seria o valor inicial. Olha agora o que acontece. Quando eu desativo e ativo, olha só, você vê que parece que ele está entrando. Poderia fazer da mesma forma com o y, que seria de cima para baixo. Olha. Olha agora como está fazendo. Ele começa de cima e vem para baixo a animação dele. O from a gente pode tirar nesse caso aqui, porque a gente não precisa. O from, o valor inicial dele já está aqui no meu elemento, que são esses dois últimos itens. Então, a gente tem a animação básica aí de slide. Vou botar no eixo X mesmo. A gente vai explorar agora os outros elementos do animation. Tá? Então, ele tem o name, tem o duration. O próximo que ele tem também seria o timing function. Animation, timing function. O que é esse timing function? É uma função muito simples de animação. Se você já animou qualquer coisa na vida, você usou isso daqui. É o quê? Isso define a velocidade da animação. Como que ela vai ocorrer? Ela vai começar devagar e vai terminar lenta? Ela vai ser linear, ou seja, ela vai ser a mesma animação, vai do 0 ao 1 da mesma velocidade? Ela vai começar muito rápido e depois vai terminar muito lenta? Existem milhares de formas diferentes de animar essa velocidade, até porque a gente tem uma função chamada Cubic Bezier, que é uma função que a gente mexe numa curva de velocidade de animação. A gente não vai usar ela. Muito comum, que é o padrão que já vem, é o Easy, que ele faz dessa forma bem suave, tá vendo? A animação. Se eu colocar linear, olha como vai ficar um pouco esquisito no caso dessa animação aqui, olha só. Tá vendo como fica esquisito a animação? Não fica boa. Então, vamos deixar o Easy, que é o padrão, a gente não precisa nem colocar, vou deixar aqui só para vocês saberem. Mas no próximo, quando a gente for fazer o slidezinho aqui, vocês vão ver que o linear funciona melhor. O próximo elemento que tem aqui é o delay. O delay, ele define um tempo que ele vai esperar até começar a animação. No caso, por padrão, ele já vem com 0, e vai ser o que a gente vai utilizar também geralmente. Mas, se você quiser mudar isso, olha, animation, delay, eu posso colocar, por exemplo, 1 segundo. Olha o que vai ocorrer agora. Se eu clicar aqui para animar, ele vai esperar 1 segundo e depois vai animar e vai utilizar na duração de 0,3 segundos também. Vou deixar 0, que é o padrão e é o que a gente quer nesse momento aqui. O próximo item que possui é a direção da animação. Por padrão, ele tem a direção normal, então animation, direction, ele tem a normal. Então ele começa do from e vai para o to. Eu posso também animar ao lado contrário, utilizando o reverso. Então reverse, olha o que ele vai fazer agora. Você vê que ele está iniciando com o to, né? Olha aqui, e depois ele sai e volta para o estado inicial. Então seria animação reversa. Não é o que eu quero nesse caso também, eu quero o normal. Então vamos deixar o normal aqui. E por último aqui, que a gente quase nunca utiliza, é o animation play state, que vai ser o estado da animação. Se ele está rodando ou se está pausado. Geralmente a gente vai deixar no rodando mesmo, porque a gente quer que a animação funcione. Se a gente deixar paused, ele não vai funcionar essa animação. Olha, tá vendo? Agora a animação não funciona mais. Vou deixar ele rodando. Um último aqui que também é bastante utilizado seria quantas vezes essa animação vai ocorrer. Por padrão, ela ocorre uma vez apenas. Então a gente coloca aqui animation, iteration, count. E aqui vai ser quantas animações vão ocorrer. Se eu colocar, por exemplo, 4 vezes, olha o que ocorre, tá vendo? Ela está ocorrendo 4 vezes seguidas, bem rapidamente. Se eu colocar uma, é o normal. E tem como colocar também infinito, que a gente vai utilizar esse na próxima animação. Olha aqui, o infinito ele vai ficar para sempre animando. Vou deixar uma, que é o normal. E existe uma forma mais simples de escrever tudo isso daqui. A gente pode simplesmente colocar animation e escrever tudo numa linha, assim como CSS. Isso daqui seria o atalho. Nesse caso daqui, a gente escreveria da seguinte forma. Slide, que é o nome, vem primeiro. Depois viria a duração. Então, eu botaria aqui 0,3 segundos.
E depois o meu Fill Mode, que é o Forward, que é o que eu preciso. De resto, não preciso de nenhum dos outros elementos, porque eu estou utilizando o padrão já que vem. Então posso, olha só, comentar tudo isso e você vai ver que a animação vai continuar funcionando da mesma forma que antes. Vou tirar do comentário isso e vou comentar essa uma linha aqui e deixar assim como ficou. Vamos animar um outro elemento para depois a gente explorar um pouquinho mais o keyframe. Então, o próximo elemento que a gente vai animar é o load. Vou criar ele aqui. Load. Vou colocar width de 20 pixels. Deixa eu, por enquanto, só tirar essa animação daqui, só para ele não ficar... vou comentar esses dois itens, só para ele não ficar pulando como ele está ali agora. Vou colocar um height de 20 pixels. Vou colocar uma border de 10 pixels solid. Tá vendo? Tá criando aqui um quadradinho já. Para transformar esse quadradinho num círculo, isso aqui é aquela div que eu adicionei aqui no final, tá? Para transformar em círculo, eu coloco border radius e coloco 50%. Border radius. Ele virou um círculo já. Como que eu posso fazer para cortar um pedaço dele exatamente? Eu posso colocar uma das bordas como transparente. Então, eu vou colocar a do topo. Border, top, color. Falar com a cor especificamente e vou definir como transparente. Olha aqui, ele corta ali, que fica perfeito. Para a gente poder girar esse elemento, ele dá a impressão de que ele realmente está girando. Se a gente não tivesse esse corte, não teria como saber que o círculo está rodando. Vou colocar uma margem zero alto, só para adicionar ele ao centro. Margem zero alto. E por último, vou definir uma cor para ele. Vou dar aquela mesma cor de amarelo que está aqui no meu botão. Vou pegar esse daqui, colocar aqui embaixo ele. Assim, ficou bom? Vamos agora fazer esse elemento rodar. Então, como que a gente anima? Primeira coisa, keyframe. Keyframes. Segunda coisa, nome do keyframe. Vou chamar de load. Load. Posso dar qualquer nome, não precisa ser o mesmo nome que aqui não. Vou agora colocar para qual estado ele vai. To. O estado que ele vai, vou colocar o transform, e no transform eu tenho uma outra função chamada rotate, que ela roda o elemento. Rotate, vou colocar para rodar 360 dag, que seria ele dar uma volta completa. Tá? Então tem a animação, venho aqui agora e escrevo animation, e coloco o nome da animação que eu quero utilizar, load. Se eu botar só load, nada acontece, porque não tem ainda o tempo de quanto vai ficar animando. Vou colocar inicialmente 2 segundos, para a gente só ver como ficou. Olha aqui. Tá? Ele roda, só que roda só uma vez. A gente não quer que rode apenas uma vez. A gente quer que rode várias vezes. Então, vou utilizar o infinito. Infinity. Olha só, ele está rodando direto agora. Olha agora o problema do timing da animação que está fazendo. Essa animação não está linear. Então, ela começa rápida, fica um pouco lenta e termina um pouco mais rápida. Eu quero ela linear. Para isso, eu coloco antes do infinity. Linear, assim. Agora ela está animando na mesma velocidade. Está muito lento ainda, vou diminuir um pouco. Vou colocar 0,6 segundos. Agora realmente está aparecendo um load. Aqui no To eu posso explorar várias coisas, tá? Não preciso só rodar ele 360. Posso, por exemplo, escalar. Ó, scale para 2. Olha agora, ele aumenta e depois volta para o valor inicial. Você vê que ele dá essa quebra. Como que eu posso fazer para quando ele voltar para o valor inicial, ele animar também voltando? Eu posso utilizar aqui o alternate reverse, que isso daqui é um dos valores da função animation direction, que a gente utilizou normal no anterior. Olha se eu utilizar isso agora. Agora ele vai e volta, tá vendo? Lógico, nesse caso aqui não ficou bacana, ficou ruim, mas é uma forma que a gente pode fazer. Por último só, eu quero explorar com vocês um pouquinho mais do keyframe. A gente pode adicionar várias paradas diferentes, não precisa ser from to, a gente pode colocar também porcentagens. Então posso colocar aqui keyframes, vou chamar de load frames, só para dar um nome diferente, e a gente pode colocar porcentagem, ou seja, começa em 0% nisso, depois em 20% fica nisso daqui. Olha, vou começar no 0% com transform, translate de 0 pixels. E ele vai começar com uma escala, 0 pixels aqui, escala de 0,5. Então ele vai começar menorzinho. Vou pegar essa animação aqui e já colocar ela direto aqui no animation. Então olha só, está começando com 0 normal e está escalando para 0,5. Vou aumentar isso aqui para 2 segundos, só para ficar melhor. Olha. Vem, aumenta. Isso daí que eu quero. Eu quero agora que é 25%, depois 25%, eu vou querer que ele vai transformar e vai jogar o translate para 200 pixels. Então, eu vou colocar translate 200 pixels. Se eu coloco só um valor do translate, ele vai mexer o eixo X. Agora no 50%, eu vou mais uma vez transformar e vou colocar ela com manter o 200 pixels, mas vou jogar mais 200 pixels para baixo agora. Olha aqui agora o que está fazendo. Olha. Ele vai e cai ali para baixo.
Vou jogar para cima, só para ficar melhor a gente visualizar, olha, tá? Vamos agora a 75%. 75. 75. Eu vou pegar o transforme e vou agora manter ele a menos 200, mas vou voltar ele para 0 pixels inicial. Olha, foi e veio aqui. Depois ele volta aqui para o estado inicial, que eu posso definir lá no 100% também. Olha, seria o estado final. Estado final, então, seria 0 pixels, ele voltando aqui para o inicial. Ele vai e volta. Olha o que eu posso fazer também. Eu posso aqui, por exemplo, no 50%, ir com escala até o 1.5. 1.5 e voltar aqui no final com 0.5. Olha agora. Ele está fazendo o quadradinho. Quando ele chega aqui nesse ponto, que seria o ponto do 50%, ele vai a 1.5 de escala. Ele aumenta esse meu item daqui. E depois ele começa a diminuir para voltar ao 0.5. Então você vê que no keyframe aqui, com as porcentagens, você tem um controle gigante do que você pode fazer com a animação em si. Quanto à interface, geralmente as animações vão ser essas simples daqui, que eu utilizei, que é o load. 0.6 segundos aqui. E no caso da minha animação aqui do slide, que é ele normal entrando. Essas aqui são as animações mais comuns para a interface, vão ser as que mais vocês vão utilizar, sem muita viagem como eu fiz aqui no final. Mas saiba que você tem esse controle, dá para fazer muita coisa diferente com o Animation. Se você gostou dessa aula e quer aprender mais sobre HTML, CSS e JavaScript em geral, se inscreve lá nos meus cursos em origami.com. Quanto a essa ferramenta daqui que eu estou utilizando, fui eu que desenvolvi, é uma ferramenta que eu estou testando para o meu novo curso, que ela utiliza o mesmo sistema do Visual Studio Code por trás dela. A diferença é que toda linha que eu digito, ele injeta automaticamente o código aqui, sem ter que recarregar a página e nem esperar um segundo ou nada do tipo, ele é instantâneo. E para testar essa ferramenta, você pode ir em code.origami.dev, que você pode utilizar ela aqui direto, não fica salvo nem nada, você pode escrever o código que fica só salvo na sua máquina no local storage.